Pessoal, hoje é um dia muito especial. Hoje eu tenho a alegria de conversar com essa minha amiga do coração, que está lançando o primeiro livro dela. Ela, ela é escritora do blog Caveira Voadora, mas ela fez um livro que é um material, acho que de primeira necessidade, para ajudar todo mundo que tem alguma deficiência ou alguma restrição de mobilidade a bater suas asas por aí, né? Estamos lançando, ela está lançando o livro Como Organizar uma Viagem com Acessibilidade. Mas antes da gente falar do livro propriamente dito, Laura, se apresenta aí para quem não te conhece e conta um pouco do que você faz. Então, vamos ver, né? Deve ter alguém aí que não me conhece ainda. Eu sou Laura Martins, eu sou cadeirante, eu tive uma mielite transversa com 5 anos de idade, que é uma patologia bem rara, e por isso eu tive deficiência de membros inferiores. Sempre gostei de viajar, e em 2011 eu decidi criar um blog para poder compartilhar as minhas experiências de viagem, e foi aí que essa história toda começou a acontecer, porque durante muitos anos eu viajei sem nenhuma acessibilidade. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou de uma época que a palavra acessibilidade ainda não estava dicionarizada. Ninguém conhecia essa palavra, né? Então, eu comecei a trabalhar quando ainda não tinha transporte acessível, bem antes da Constituição de 88. E então a gente viajava com muitas restrições, com muitas dificuldades. Então, eu pensava assim, que desperdício, tudo isso que eu vou construindo vai ficar comigo e mais 3, 4, no máximo, meia dúzia de pessoas com deficiência. E naquela época, os blogs estavam começando a nascer. Devia ter meia dúzia de blogs de pessoas com deficiência. Hoje o negócio bombou, né, Bruno? Então eu decidi criar o blog exatamente nessa época, mais ou menos por essa época. A minha primeira viagem internacional foi em 2008, aí que a coisa foi ficando mais forte para mim mesmo. Não, eu tenho que compartilhar essas experiências. E foi aí que eu criei o Cadeira Voadora, despretensiosamente, o trabalho foi crescendo, as pessoas começaram a me escrever, eu fui ficando animada a continuar, porque era muita gente que estava saindo de casa por ler as experiências, só de ver que outra pessoa com deficiência estava saindo e viajando e enfrentando as dificuldades e descobrindo o que era acessível e comunicando, isso já fazia as pessoas tomarem coragem. Mas o fato de ter informações mais detalhadas, fotografias, isso dava ainda mais coragem para as pessoas, né? E aí o blog foi crescendo. Eu costumo dizer que ele tomou vida própria. As pessoas colaboram, é super legal. Mas a gente estava conversando, né? A viagem para a pessoa com, com deficiência, muito mais do que um deslocamento ou uma viagem de férias, tal, tem uma importância que você fala que eu acho muito interessante. Conta um pouquinho. Contar, eu acho que eu dei uma voada aqui, olhando quem entrou, Bruno, desculpa. Imagina, Boa conta um noite, gente. pouquinho. Deixa eu aproveitar que eu voei e dar boa noite. Dá boa noite, a gente está em casa, estamos na sala de casa. Não, eu perguntei para você qual que é a importância que você enxerga para a viagem para a pessoa com deficiência, além do deslocamento, né? Além do É, trivial. do lazer, né? Porque É, o turismo, ele é muito encarado como diversão, como lazer, entretenimento.
Só que assim, o cadeira voadora encara as viagens de uma forma muito mais ampla. Claro, não é só o cadeira voadora, mas eu penso que as viagens, elas ajudam a pessoa com deficiência a desenvolver muitas habilidades. Porque à medida que a gente vai planejando uma viagem e depois, quando a gente executa essa viagem, são muitas habilidades, né? Só para poder fazer um planejamento, né, Bruno? E já requer muitas habilidades. Habilidades de comunicação, porque você tem que entrar em contato com outras pessoas para poder pesquisar o destino de viagem, fazer todo um planejamento. Por exemplo, a primeira viagem que eu fiz, eu ainda não tinha pensado nesse planejamento. Foi outra pessoa com deficiência que me ajudou a pensar. Não, Laura, o dia que você sai do hotel e agrupa os pontos que você quer visitar para poder reduzir os deslocamentos. Porque Fundamental. não é? Porque, claro que para a gente que usa uma cadeira de rodas, que usa uma órtese, que usa uma prótese, pode ser que a gente fique mais cansada do que uma pessoa que não tenha uma deficiência. Uma pessoa que tenha mobilidade reduzida certamente vai ficar mais cansada com os deslocamentos. Então, tem que planejar até isso. Por exemplo, prever um banheiro adaptado no circuito que você vai fazer, porque e se você tiver uma vontade de ir ao banheiro, mesmo para as pessoas que fazem cateterismo, que podem ter um controle maior desse espaçamento, mas vai que deu uma diarreia, onde que você vai ao banheiro, né? Talvez possa ter aqui, conversando com a gente, alguma pessoa sem deficiência que nunca tenha pensado nisso, né? Mas até isso a gente tem que olhar. Eu, por exemplo, quando viajo, eu faço mapinhas indicando onde tem banheiro. Porque se eu precisar, gente, não dá tempo de procurar onde Sim, tem banheiro. Eu tenho que saber mais ou menos onde eu vou achar esse banheiro para que o perrengue seja menor, né? Muitas vezes a gente vai ter algum problema, mas menor. Então, essas habilidades todas, e depois sair, conversar com as pessoas, pedir ajuda, aceitar ajuda, ter alguma dificuldade na viagem e buscar resolver, conhecer outras pessoas. A gente estava conversando, né, Bruno? Eu falei para você da frase de um filósofo, né? Que ele diz que nós, todas as pessoas, somos também os lugares por onde nós passamos. Então, a gente não só uma viagem dá condição de desenvolver muitas habilidades de planejamento, de execução, de interação, de comunicação, como também a viagem nos transforma, nos auxilia a ser menos preconceituosos, porque a gente entra em contato com o diferente, com uma pessoa que tem uma maneira diferente de ver as coisas. E daí eu acho que a gente vai ficando, no mínimo, mais tolerante com as diferenças. No mínimo. mas para tudo isso, a gente sabe, os entraves estão por toda parte. Quando a gente sai de casa, já começa, né? É uma, a, é a calçada, o transporte até o aeroporto, o atendimento da companhia aérea, o embarque. Eu não quero ficar chorando aos pitangas. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: como é que deve ser o astral para encarar essa empreitada? Pois é, isso é uma boa pergunta, né? Porque às vezes as pessoas comentam comigo assim, ai, mas e se acontecer um problema com o avião? E se eu perder a conexão? Já aconteceu comigo uma vez, entrou um passarinho na turbina do avião. Felizmente, antes da gente entrar na aeronave. E por causa desse passarinho, o voo atrasou 2 horas. E aí nós perdemos a conexão para Belo Horizonte e tivemos que dormir numa cidade
a companhia aérea nos destinou a um hotel, mas, ou seja, foi um transtorno. Mesmo Sim, a companhia aérea tomando as providências cabíveis que ela deveria claro. tomar, tendo os cuidados que ela deveria ter de me destinar ao lugar mais acessível possível, mesmo assim, é um transtorno muito grande, porque não está previsto, não está planejado. E às vezes a pessoa fala, e quando a pessoa fala comigo, mas pode dar problema, eu falo assim, gente, não pode dar problema, vai dar. Certamente. Certamente, se pode dar problema, vai dar problema. O blog, o livro, eles têm o objetivo de reduzir a É, quantidade de problemas. era isso que eu ia perguntar. O que a turma vai encontrar no livro? É, Pois é. um compilado de vivências, mas detalhe um pouquinho mais. Tá, mas peraí, deixa eu só te falar do astral, né, que eu acabei não É, falando. Então, a gente sai, não só as pessoas com deficiência, como qualquer pessoa, a gente sai, e é por isso que a viagem é bacana, porque senão, se fosse tudo previsível, ô gente, não teria graça. Claro que a gente não quer ter problema. E é para isso que o Cadeira Voadora está aí. Mas o que a gente pode fazer é planejamento para reduzir os problemas. Eliminar problema, nunca ninguém falou que fosse possível. Por é, isso que quando a gente sai para viajar, a gente precisa sair assim com uma disposição interna, pelo menos com a disposição interna, primeiro, confiar que a gente vai dar conta de lidar com as circunstâncias. Eu acho que a gente precisa, pelo menos, apostar na gente. Aposta as fichas. À medida que a gente vai viajando e que a gente vai aprendendo a jogar, a gente vai fazendo apostas maiores, né? Mas eu acho que a gente precisa apostar na gente, apostar nas pessoas. Eu vejo muita gente dizendo assim, as pessoas são más, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo. Gente, não são. Quando a gente está viajando e as outras pessoas entram em contato com o turista, se a gente tiver uma postura de turista respeitoso, porque, claro, se você chegar derrubando tudo no país vizinho, ninguém vai te tratar bem. Então, às vezes, o brasileiro fala que foi maltratado, mas isso tem a ver com uma postura desrespeitosa, porque a gente pensa que a gente pode fazer lá fora tudo que a gente faz aqui, né? E não pode. Então, a gente precisa sair com essa disposição e com essa disponibilidade de acolher até os perrengues. Até os perrengues. Gente, e eu falo assim, com conhecimento de causa, porque o que eu já passei de perrengue, vocês não têm noção. mas com esse astral e estando aberta para viver as experiências, ter toda essa troca, fica muito mais leve, né? Fica muito mais leve. Se a gente tá carrancudo, é só a gente olhar como que a gente reage, Bruno, quando a gente encontra uma pessoa carrancuda, né? A gente não tem muita disposição para poder oferecer uma ajuda, a gente não tem muita simpatia, mas ao contrário, se for uma pessoa mais simpática, se for uma pessoa menos arrogante, a tendência é as pessoas nos tratarem bem. Eu assim, posso contar nos dedos de uma mão experiências assim ruins que eu tive em viagem com pessoas. Mas são casos tão isolados, porque o que eu tenho para contar muito é o oposto. Experiências fantásticas, porque, gente, sabe o que eu descobri em viagem? Todos nós somos estrangeiros uns para os outros. Mesmo aqui no nosso país, mesmo na nossa cidade, nós somos estrangeiros uns para os outros, mesmo falando a mesma língua. O que faz com que a gente deixe de ser estrangeiro é essa disponibilidade para o outro. Total. Aí o outro não precisa falar a língua da gente, a gente não precisa falar a língua dele Que e se a gente se entende. entende. É, É, eu também. Eu rodei por aí muito menos do que você, mas eu também coleciono muito mais boas histórias
Você sabe o que eu acho? Eu acho que as más que acontecem, também eu acho que eu nem guardo, né? Deixa pra lá, né? Mas, num dos nossos papos, é, você falou que você dá muita entrevista e as pessoas sempre te perguntam quantos países você já visitou. E É, você detesta essa pergunta. detesto essa pergunta. Conta por quê. É comum um jornalista perguntar quantos países que eu já visitei. E aí eu falo com eles assim, ó, primeiro que eu não sei. Quantidade para mim não tem importância, sinceramente, de coração. Quantidade para mim não tem importância com nada, nem com quantos países que eu já visitei, nem com nada. Segundo, que qual é a importância de você saber quantos países a outra pessoa já visitou? Isso não tem significado algum, É porque verdade. por exemplo, quantas pessoas que a gente conhece que pegam excursões, fazem, por exemplo, viagens pela Europa 20 dias e conhecem 10 países, ficar um dia ou algumas horas numa cidade, num país. Eu posso dizer que eu conheço esse país? Não posso, não. Vamos supor que um estrangeiro venha para o Brasil e passe 2 horas em Salvador. Ele pode dizer que ele conhece o Brasil? Claro que não. E uma coisa, né, Bruno, que a gente estava comentando é que a filosofia do cadeira voadora é que não importa quantos quilômetros a pessoa percorra, o que importa é a experiência que ela faz. Porque a experiência de viagem pode ser transformadora se ela for para a cidadezinha ao lado ou se ela for para o Japão. Tanto faz. O que vai definir uma experiência transformadora, empoderadora, é essa disponibilidade que a pessoa tem, essa abertura que ela tem para o novo, para o diferente. E quanto mais nós que vivemos falando dessa questão de conviver com a diferença, aceitar as diferenças, então, que bom quando a gente pode conquistar essa oportunidade de aprender com o diferente viajando. Então, qual que é a importância de saber quantos países que eu já visitei, Nada, gente? nada, é só um carimbo besta, né? Não faz sentido nenhum. E outra, eu que acompanho o teu trabalho há bastante tempo, suas experiências são muito quali e não quanti. Você destaca, você relata as coisas que você vive com profundidade. Você não está muito interessada na quantidade de lugares, e sim na profundidade daquela experiência. Mas aí eu te faço outra pergunta, Aham. que é: quais foram os países mais acessíveis que você já visitou? Eu sei que essa pergunta não é bem formulada, mas eu estou falando de estrutura e de povo também. O povo mais hospitaleiro, sabe? Tá, tá. Pois é, essa é uma pergunta bacana. Eu só quero dar mais um oi aqui para o pessoal, porque tem tanta gente gostosa aqui. Marco da Esperança Tour, o pessoal de agência de turismo que eu já vi aqui, Regina Souza. Gente, obrigada pela presença, que bom que vocês estão aqui prestigiando a gente. Então, quando o pessoal me pergunta sobre países mais acessíveis, isso também é uma questão muito ampla, né? Porque num país grande como o Brasil, grande como os Estados Unidos, mas mesmo em países menores como Espanha, Reino Unido, é difícil a gente falar em termos de países, porque embora algumas leis sejam comuns para o país inteiro, como aqui no Brasil que a gente tem leis que são federais, mas as cidades implementam essas leis em tempos diferentes, com empenhos diferentes. Na Europa tem um prêmio para aquela cidade que mais se empenha. Não é Todo um ano. prêmio, não é um prêmio para o país que mais se empenha. A gente não tem como falar em países mais acessíveis. É claro que a gente tem países mais desenvolvidos que dão mais atenção
para todas as pessoas, para um universo de pessoas. Tem países que compreendem que o país não vai bem se todos os segmentos não forem bem, que o segmento que for deixado de fora, em algum momento vai ser problemático, porque ele foi relegado a um outro plano, né? Então, o interessante é a gente falar em cidades mais acessíveis. Mas, mesmo assim, a gente pode dizer que existe uma disposição, parece que existe uma disposição em alguns países para poder cuidarem melhor das suas pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, mas isso, gente, eu acho muito importante falar disso. Porque se a gente chega numa cidade como Nova York, Londres, que são cidades que a gente tromba com coisas acessíveis e a gente fica muito feliz de poder entrar no banheiro, de entrar numa loja, de ter uma plataforma elevatória para poder vencer 2, 3 degraus dentro de uma loja, como eu já encontrei na minha primeira viagem internacional. Eu entrei na Zara de Paris e de repente eu olhei, tinha 2 degraus. Eu falei assim, nossa, não vou poder ir ali. Aí um amigo que estava me acompanhando falou assim, Laura, olha a plataforma elevatória. Eu falei assim, uma plataforma elevatória para 2 degraus! Parecia uma miragem. Parecia que eu tinha entrado naquela nave do Jornada nas Estrelas e tinha ido para algum outro universo, entrado naquelas dobras de luz e ido para outro universo. Então, a gente encontra não só a acessibilidade física, mas encontra uma disponibilidade para lidar com pessoa com deficiência em algumas cidades. Porque, olha, gente, uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: quando assim, não tem o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas a gente nota que as cidades que têm mais estruturas acessíveis, de modo geral, são cidades mais turísticas, de modo geral. E são cidades que vão trabalhando também a inclusão, no sentido assim, as crianças vão para a escola, as crianças com deficiência, porque as escolas têm condição de receber as crianças com deficiência. Em alguns países, gente, não em todos, eu já vi, por exemplo, muitas reclamações da Suíça. Quem é que ia imaginar, né, que a Suíça ia ter problema com a inclusão? Mas tem. Mas o que eu quero dizer é que o país, a cidade, que tem mais estruturas acessíveis, as pessoas trombam mais com pessoas com deficiência na rua. Consequentemente, essas pessoas, elas interagem melhor com as pessoas com deficiência. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, terceira capital do país, às vezes eu não saio para bairro distante do centro, não. Estou falando de bairro mais próximo do centro mesmo. Às vezes eu saio e tem criança e adulto que olham para mim como se nunca tivessem visto um cadeirante na vida. Algumas vezes eu pergunto e, de fato, a pessoa nunca tinha visto uma pessoa com deficiência. Então é aquela história que eu sempre falo do efeito Tostines. Não tem pessoa com deficiência na rua porque não tem acessibilidade, ou não tem acessibilidade porque não tem pessoa com deficiência na rua. Mas Londres, você encontra gente com deficiência o tempo todo. Barcelona você encontra, Nova York você encontra. Embora, se você for para as periferias das cidades, mesmo em Londres, mesmo em Nova York, mesmo em Barcelona, a gente vai encontrar áreas onde a acessibilidade ainda não chegou. Mas é comum que nessas cidades as pessoas lidem melhor com pessoa com deficiência, tenham uma acessibilidade atitudinal. Sim. E o que eu estou chamando de né? É legal falar com o pessoal o que é acessibilidade atitudinal, né, Bruno? Porque aqui no Brasil é muito comum acontecer comigo e com outras pessoas com deficiência que eu já vi comentarem,
Alguém chega assim por trás, pega na sua cadeira de rodas e sai te empurrando, sem te perguntar se pode, se você quer, se você precisa, para onde você está indo. Então, a pessoa pensa que ela pode sequestrar a sua cadeira de rodas. Às vezes é na melhor das intenções, mas não pergunta. É isso. É isso. E eu nunca tive uma experiência dessa fora do Brasil. Só no Brasil. E fora do Brasil, eu noto que as pessoas estão atentas, não olhando de rabo de olho. Você nota que, assim, já aconteceu comigo, eu não posso generalizar, é claro, é a minha experiência, e tem muito a ver com o fato de eu ser muito comunicativa também, claro, mas você está vendo que se você precisar de ajuda, se você olhar para o lado e falar um oi, se por favor, você podia me ajudar, a pessoa vem e te ajuda, mas ela não fica no seu pé. Aconteceu uma vez comigo, com todas as viagens que eu já fiz, e eu viajo bastante, não vou contar quantos países que eu conheço, não adianta que eu não vou contar. Uma senhorinha lá dos seus 80 anos de idade, no Reino Unido, na cidade de Newcastle, onde eu fiz intercâmbio, chovia quase todo dia, eu andava toda encapotadinha, com luva para a roda da cadeira não escorregar. Aí teve um dia que eu estava indo almoçar, encontrei com essa senhorinha, ela parou para conversar comigo, mas com uma cara tão boa, com uma cara tão boa. E aí me perguntou, ô filha, você não está precisando de alguma ajuda, não? Se você estiver precisando, você pode me falar que eu te ajudo. Mas assim, com respeito, sem chegar perto de mim, sem me puxar, sem me pegar. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Uma outra experiência que eu tive também foi aqui em Belo Horizonte, que eu achei uma gracinha. Era um adolescente jovenzinho, devia ter uns 14 anos no máximo, com sacola de compra. Eu estava atravessando uma rua, ele parou do meu lado e perguntou assim para mim, será que eu posso ajudar a senhora em alguma coisa? Só. Cheio das sacolas. Eu ainda falei assim com ele, eu tô achando que eu é que vou ter que te ajudar a carregar essas sacolas. Mas olha que gracinha, que respeito, né? Isso, mas você sabe que eu sou otimista com relação a isso? Principalmente com relação a essa nova garotada que está vindo por aí. Uhum. Eles parecem que eles já têm uma cabeça pro diferente. Parece que é outro chip, sabe? É verdade. Isso me deixa muito entusiasmado e muito animado. Eu acho que dentro de pouco tempo a gente vai conseguir ver mudanças sensíveis aí na nossa sociedade. Pessoal, a nossa mineirinha é boa de prosa, viu? Ela tem 1 trilhão de casos e de experiências e de uma riqueza incrível. Mas, Laura, conta pra gente, como que a gente faz para baixar o e-book, que eu tô ansioso já? Já tá ansioso, Bruno? Pois é. Não. Mas olha, eu ainda tô te devendo a resposta anterior do que o pessoal vai encontrar no livro. Tem até checklist. Tem até checklist. Tem caso de viagem, eu compartilho tanto os perrengues quanto as coisas boas. E isso, assim, é uma coisa que eu acho bacana as pessoas saberem. Eu me lembro uma vez, eu estava em Nova York e um amigo meu que me ajudou muito lá, o Adilson. Nós passamos um aperto uma vez, Bruno, porque eu ganhei uma cadeira motorizada dos meus amigos de Nova York, e por causa disso eu achei que eu podia sair sozinha por Nova York. Eu estava me sentindo, eu estava me achando. Aí acontece que, assim, eu não tinha lido o manual todo. Aconteceu um perrengue lá qualquer, a cadeira acabou a bateria. Nenhuma tomada da loja funcionava. Eu estava na Macy's, aquela loja de departamento de 6 andares. Bom, mas que bom que você não estava no meio da rua. Melhor.
As tomadas não funcionavam, eu não conseguia comprar um lanche, porque, olha, gente, no miolo de Nova York, o lugar para comprar o lanche, devia ter uma praça de alimentação que eu nem cheguei a conhecer, mas o lugar era assim, num mezanino e não tinha acesso para cadeirante, e o celular não pegava. Aí eu perguntava para as pessoas, gente, meu celular não tem sinal. Ah, que lindo da Macy's, nunca pega o celular. Eu não acredito. Aí eu tinha um netbook, o netbook também não dava conexão, eu não conseguia uma pessoa para me salvar. Aí cheguei, aí olha que bacana, algumas pessoas se aproximaram me perguntando se eu estava precisando de ajuda, porque notaram que eu estava assim meio atarantada, né? E aí as pessoas começaram a me ajudar a procurar uma tomada para encaixar procurar um plug para poder encaixar a tomada. É o contrário, né, gente? Acho que é o contrário. Procurar a tomada para encaixar o plug. E aí, quando o Adilson finalmente foi me resgatar, ele falou assim comigo, Laura, você vai contar isso no seu blog, né? Nossa, Adilson, mas será que as pessoas vão perder a coragem de viajar se eu contar isso? Depois eu falei assim, não, gente, eu tenho que contar, porque as pessoas, elas precisam saber o que pode acontecer, até para elas se prevenirem, né? Gente, a história não é ruim. Não, não. Aconteceu uma adversidade, mas teve um final feliz. Sempre, claro, todas as vezes que acontece uma coisa assim comigo, eu dou diarreia. Todas, todas. Tomara que não aconteça isso com vocês. Mas graças a Deus é sempre em lugar que eu posso usar o banheiro e tal. Mas então, tudo depende do jeito de contar. Porque se eu chego e falo, nossa, que desespero, olha o que aconteceu comigo. Mas uma coisa que vocês não vão me ver fazer, se virem, é porque já estou na hora de ser internada. Eu costumo falar com o pessoal, se vocês me virem reclamando de chuva, é porque eu não estou num dia bom, porque eu gosto de sair na chuva. Mas pode ser que eu não esteja num dia bom. Mas perrengues acontecem. E no livro eu vou relatar essas coisas também, vou relatar as coisas boas e o livro tem desde como fazer um planejamento financeiro para poder conseguir viajar, até como escolher a melhor cidade para você, o melhor hotel para você. Não é o hotel mais acessível de acordo com as normas, é o hotel mais adequado para cada um de nós. Porque eu acho que é um respeito muito grande que a gente tem com a gente mesmo, se a gente escolhe o destino, escolhe o hotel, escolhe tudo, até a companhia de viagem, de acordo com o que é adequado para nós e também de acordo com o que é possível. Porque a gente também precisa ter as rodas da cadeira na terra, saber o que é possível para a gente naquele momento e abrir mão do que é ideal para ficar com o que é possível e ir planejando progressivamente aquele sonho, que às vezes você vai realizar daqui a 10 anos. Né? E aí tem checklist. O Bruno falou dos checklists, tem vários checklists que eu pedi para deixar o checklist numa página separada, porque aí vocês podem imprimir os checklists, acrescentar as suas coisas e ir ticando à medida que você for fazendo. E tem um capítulo sobre questões relacionadas ao direito, que eu aprendi com os advogados, né? Com o Tiago, com a Meire, com tantos advogados com quem eu convivo. Então tem um capítulo mostrando pra gente, se der algum problema no aeroporto, onde você vai reclamar? Se der algum problema... Muito completo. É muito completo. Você fala do que levar na malinha de mão, comprar passagem com desconto. É um guia completo e por enquanto só no formato digital, né? Isso. E por que no formato digital, né, Bruno? Às vezes as pessoas me perguntam, é por causa da quarentena, Laura? Eu falei assim, não é só por causa da quarentena, não. É porque no formato digital
eu posso colocar mais fotografias. Se fosse impresso, um livro colorido é muito caro. É muito caro. O livro ia sair, assim, a unidade a R$ 150. É totalmente fora da nossa realidade. E você E fez um material grátis para dar de presente para a turma. Então, o digital é um aliado também disso, né? o digital é um aliado disso e o digital ainda permite a interatividade. O pessoal vai ver que, por exemplo, os capítulos são abertos com músicas. Então, você vai poder clicar no seu e-book e ir para o YouTube, escutar aquela música que vai inspirar você a ler aquele capítulo. Aí a música que abre tem a ver com o capítulo. Então, assim, são coisas que o digital permite que o impresso não permitiria, né, Bruno? E, ó, Cara, gente, muito bom. para quem não sabe, né, foi o Guia de Rodas que patrocinou o meu livro. Desde o início, o Bruno foi super receptivo, confiou no projeto, abraçou o projeto. Nossa, o Bruno, melhor coisa da face da terra é quando uma pessoa confia no trabalho da gente, porque o trabalho é o produto da alma da gente, né? É o produto da alma da Mas gente. eu já te falei isso, é isso assim, nós somos amigos e tem tudo a ver com a filosofia do Guia de Rodas. O Guia de Rodas luta por um mundo com mais acessibilidade para todos. O teu trabalho é fundamental para encorajar a turma a sair de casa e ter uma vida com V maiúsculo, apesar dos percalços. Então, Sim. querido, você pode contar sempre comigo Tá e com o Guia de bom. Rodas para tudo que você precisar. Mas agora, não sou só eu, a turma imagino que também esteja ansiosa, já tem várias perguntas por aí. Como é que a turma baixa? Como é que a turma baixa? Você está vendo que tem pergunta aí, né, Bruno? Vamos ver se dá para a gente responder. Bom, gente, na hora que a gente terminar aqui a live, a página já vai estar no ar para vocês baixarem o e-book. Vocês têm dois caminhos. Vocês, através do perfil do Instagram do Cadeira Voadora, sabe lá o link na bio? É só clicar no link da bio que vocês vão encontrar o primeiro item da lista. Assim que vocês clicarem no link da bio, é e-book. Aí vocês, dentro da página que vai abrir, vocês vão encontrar o botãozinho, vocês vão colocar o nome, o endereço de e-mail, pronto. É só isso, não tem que fazer mais nada. O livro vai para a caixa de e-mail de vocês, tá bom? É um presente nosso e a gente está muito feliz de oferecer esse presente. Ou então, eu pedi a Larissa para poder colocar e-book no menu do blog. Então, você pode digitar www.cadeiravooadora.com.br e lá no menu, lá no alto, debaixo da logo do Cadeira Voadora, vocês vão encontrar viagem. Bruno, vou mostrar aqui. Vamos ver se dá para o pessoal ver. Aqui é o menu, tá vendo? Aqui Tá meio longe, mas dá para ver, dá para ver. Mas dá para ver, né? Entre a palavra sobre e a palavra contato, vai estar escrito e-book. Aí vocês vão poder baixar também. Tem esses dois caminhos. E vão ter vários outros caminhos, porque isso vai viralizar, a gente vai mandar um para o outro e vai chegar. Deixa eu falar uma coisa. Quem quiser que eu autografe o livro digital, a cópia digital, tem jeito de fazer isso. Um amigo meu me mandou, assim, me deu um puxãozinho de orelha, que eu tô assim com ele, mas não tem jeito de autografar. Tem, Laura. Então, eu já mandei hoje o livro para minha mãe autografado. Eu também quero. Então, basta vocês me mandarem um e-mail com a cópia digital de vocês, que eu autografo e mando para vocês de volta. Contato @lauramartins.net, N-E-T, ok? A galera já tá falando, eu quero. Vai ser uma noite de autógrafos virtuais.
Isso aí. E agora, eu fiquei sabendo que também vai rolar um super sorteio, é isso? Isso, tem o sorteio, né, Bruno? Que a gente combinou, pessoal? Não sei se vocês todos já estão participando do sorteio. Nós vamos sortear um kit que vai conter uma camisa do Guia de Rodas, uma xícara, uma caneca, cadeira voadora, uma máscara, cadeira voadora, e um bloquinho de anotações com a marca Laura Martins, Inclusão e Acessibilidade. Basta você ir lá na postagem do sorteio no Instagram, @cadeira voadora, e você tem que seguir o Guia de Rodas, seguir o Cadeira Voadora, marcar um amigo. Essas três coisas, se eu não estou enganada, mas lê lá a legenda, porque eu posso ter Tem todos esquecido os alguma. critérios. E aí a Larissa vai fazer o sorteio. A Larissa tá aqui. Larissa Aí, vai fazer o sorteio às 20 horas. Então, até fiquem tranquilos. A gente vai terminar a live, vai dar tempo de colocar lá um comentário para participar do sorteio. é isso. Você quer responder algumas perguntas aqui? Ou você acha que já passamos do tempo? Como é que estamos? Dá para responder sim. Eu acho que foi a Bianca que fez uma pergunta. Deixa eu voltar aqui para ver se eu encontro. Ela perguntou, o pessoal está agradecendo pelo livro. Gente, vocês não sabem a satisfação para nós de colocar isso na mão de vocês. Assim, não é nada da boca para fora, mas é muito gratificante a gente fazer um trabalho desse e saber que a vida da outra pessoa vai ficar mais facilitada. Vocês não precisam passar pelos problemas que eu passei. Passem por outros. Passe por outros, é isso aí. E aí, compartilhem com a gente. Juliana, delícia, Juliana, que delícia ser aqui. Olinta, obrigada. Maristela. Bom, eu acho que a Bianca perguntou qual que era a primeira coisa que alguém falou que acabou de abrir. Bom, já perdi, gente. A Bianca me parece que perguntou qual que é o primeiro item num planejamento de viagem. Bianca, isso é muito relativo, né? Mas o que eu posso dizer para as pessoas é que, pelo amor de Deus, só comprem a passagem aérea e só reservem o hotel depois que vocês já tiverem cumprido as outras etapas, porque existem etapas fundamentais que eu te pergunto lá no primeiro capítulo ou no segundo capítulo, se eu não estou enganada, para onde você quer ir, quais são as suas condições físicas. É óbvio que a gente não vai só para o lugar que pode. A gente não vai só para o lugar que tem acessibilidade. A gente tem os nossos sonhos, né, Bruno? Mas acontece que, como quando a gente está lidando com uma criança, a gente também é uma criança quando a gente tem sonhos a realizar, né? E que bom que é. Estou falando no sentido positivo. A gente precisa ver até onde que ultrapassar barreiras é produtivo, é construtivo, e até onde que ultrapassar barreiras pode ser, pelo contrário, um desrespeito a nós mesmos. Eu acho que a gente vai descobrindo aos poucos essa justa medida do que a gente pode fazer com a gente carinhosamente, com zelo, e do que é desrespeito. Então, Mas eu precisa acho tentar, né? Hã? Mas precisa tentar. Precisa Precisa, começar. precisa. Porque não dá para saber tudo só na cabeça. A gente tem que experimentar.
É. Eu tive um terapeuta, eu nunca vou esquecer o que ele falou. Ele falava assim comigo: Laura, você nunca pode escolher destino de viagem baseado na acessibilidade do local. Alguém está falando que já recebeu o e-book. Rosana Reis, já recebi o meu e-book. Olha que 10. Olha que 10. Você vai experimentando, é como se tivesse assim uma cerca. E você vai só afastando essa cerca um pouco para lá. É como se você fosse ampliando o seu Os limites. território. É. E é assim que funciona. É lindo esse processo, porque de uma vez eu não dou conta de fazer determinadas coisas, depende da companhia também. Por exemplo, tem destino de viagem que eu vou precisar de um companheiro de viagem muito louco. Porque se a pessoa for muito certinha, muito ajuizada, não tem jeito de viajar para determinados lugares. É verdade. Entendeu? É Mesmo verdade. que o risco seja calculado, a pessoa vai ficar com tanto medo de acontecer alguma coisa comigo que é perigoso acontecer de fato. Né? Ah, parece que atrai, né? Parece que atrai. Então, eu acho que a gente começa o planejamento de viagem listando uns 3 destinos para onde a gente gostaria de ir, sabendo que muitas vezes a gente pode ter que abrir mão provisoriamente de algum destino e ficar com outro. Não é prêmio de consolação, não. São degraus que a gente vai subindo, são cercas que a gente vai afastando para que, num determinado momento, a gente tenha mais habilidades para fazer aquele destino com menos estresse. Para que eu quero viajar com estresse, gente? Pelo amor de Deus, a gente viaja para ser feliz, né? A Paula, da lojinha da Mônica, está dizendo que livro obrigatório para profissionais de turismo também. Exato. Paula, uma boa lembrança, porque eu costumo dizer para as pessoas, Bruno e todo mundo, que o meu livro não substitui o agente de viagens. Não é todo mundo que... Cada um de nós tem habilidades específicas. E não é todo mundo que tem habilidade para poder preparar uma viagem. Um bom agente de viagem, não estou dizendo comprar pacote de viagem, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um agente de viagens que trabalhe com viagens personalizadas pode ser, assim, a lâmpada do Aladim, sabe? E que os seus desejos serão realizados. Então, mas o agente de viagem, de modo geral, ele não tem informação sobre as questões da acessibilidade. Nós vamos ter que trabalhar juntinho com ele, parceria. E aí o livro vai ajudar. Só para a gente encerrar, né? Não terminar a conversa porque caiu a ligação. Então, você contou do sorteio, né? Sim, falei que o pessoal já pode baixar o livro, né? Pode mandar o livro para mim por e-mail, que eu autografo. Tem jeito de fazer o autógrafo digital. Acho que é isso. E, assim, pedir para o pessoal, Bruno, que mande para a gente feedback, né? Do que achou do livro, casos que queira compartilhar com a gente. Quem sabe não sai uma segunda edição, né? Com, com todas essas interações. Então, é tão gostoso, né? Porque a gente pode continuar fazendo com que esse trabalho vá crescendo, porque às vezes as pessoas deixam de viajar, a experiência que eu tenho é que as pessoas deixam de viajar, pessoa com deficiência especificamente, por 2 questões bem básicas. Elas pensam que é caro demais, mas existem formas de descer o custo da viagem sem prejuízo para nós, e no livro eu também falo disso, como que a gente vai fazer para baixar o custo sem perder em qualidade. E também, eu esqueci a outra coisa que eu ia falar, eram 2 coisas. De baixar a outra razão pela qual as pessoas deixam de viajar. É que, às vezes, elas não sabem que é possível conseguir
e solucionando as questões relacionadas às nossas necessidades específicas, às nossas singularidades. Quando a gente não tem hábito de viajar, às vezes a gente pensa que não tem como conseguir determinadas coisas, né? Um determinado tipo de cama, um determinado tipo de banheiro, um determinado tipo de alimentação, mas a minha prática indica que com um pouco de pesquisa, e se for em outro país, pesquisar no Google, na língua do país para onde você vai, é comum que a gente acabe conseguindo um lugar mais próximo daquilo que a gente precisa. Então, não desistam de viajar, não desistam de É isso. viajar. E em breve esperamos e torcemos e rezamos para que tudo esteja melhor, para que todos estejam Sim, bem, para fazer tudo isso com alegria e conforto, segurança e autonomia, né? isso, por aí. O máximo possível que é a conquista da gente, porque eu acho que quando a gente decide fazer uma viagem, é um presente que a gente nós estamos nos dando e tem a ver com a gente achar que a gente tem merecimento para receber um presente desse, não tem, Bruno? É isso aí. É É isso bom aí. demais. Então, que a gente organize a nossa viagem não como uma tarefa chata, como um sacrifício, mas como um presente que a gente está embalando, dando laço de fita para a gente mesmo, né? É isso aí. Querida, prazer imenso estar com você nessa. Prazer é E, meu. e eu te faria um namastezinho aqui, mas eu estou segurando o telefone, então vai com uma mão só. Tá bom? Um beijo para você, um ótimo final de semana. Um beijo, pessoal. Desculpa pelos problemas técnicos, a culpa foi minha, não foi da Laura. Não tem Tá bom? problema. Isso acontece. Muito obrigada. Até mais, um beijo. Até mais.